Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, que a gente perdeu um monte de seguidores nesses últimos dias. Curta o vídeo e compartilhe o material se você assim gostar. Não só esse material, como tantos vídeos que nós temos, tantas playlists, vários locais aqui da Itália e também da Europa. Bom, pessoal, vocês viram aí nos últimos dias, nós publicamos um vídeo com relação a tudo que ocorreu no Brasil, porque realmente nós ficamos muito indignados por tudo que envolve, né, pela democracia, pelos danos às obras de artes que foram realmente danificadas. Fizemos aquele vídeo no calor dos acontecimentos, não foi depois, não foi por nenhum tipo de pressão interna, não. A gente ficou indignado ali no meio da coisa e vimos que o estrago que estava sendo feito ali era muito considerável, é isso que ocorreu. Espero que esse acontecimento terrível também seja um marco no Brasil para que essas coisas não fiquem impunes e a gente nunca mais veja uma cena como essa. É o que nós vemos aqui com relação à história que nós nos deparamos aqui dia a dia. Esses locais, vocês podem imaginar que foram seriamente danificados durante a Segunda Guerra Mundial e depois foram reconstruídos. Não é muito difícil encontrar em cada edifício uma placa contando o que aconteceu nesse local relacionado à história, além de outras passagens importantes, né? Aqui nasceu determinado personagem, aqui ocorreu determinada coisa. Algo que a história modula um país, né? A estrutura italiana, a estrutura europeia, ela se dá através de séculos ou milênios de história. É isso que ocorre aqui e é isso que forma todos esses locais. E o Brasil precisa aprender, ter essa cancha com a história também, porque sem ela a gente não vai conseguir nem discutir o que aconteceu no passado e nem consertar os erros de maneira imediata. Bom, pessoal, esse vídeo é com relação aos números da vida, né? A gente vive um tempo que tem muita pressão com relação aos números, a quantidade de coisas. Quando nós preparamos aquele material com relação aos acontecimentos no Brasil, nós sabíamos que a gente ia perder um certo número de seguidores, estávamos preparados para isso, enfim, isso não faz diferença, porque realmente era preciso fazer um filtro e a gente precisava conversar com vocês sobre isso. Acho ainda que foi pouco. De repente, se a pessoa não viu, vai lá ver e vê se você se enquadra aqui na política do nosso canal. Eu tenho certeza que a internet, ela precisa, mais do que nunca, uma política de boa convivência, sabe? As pessoas não têm noção, elas chegam comentando, atacando as outras, assim, gratuitamente, ofendendo, porque elas ficam impunes. Então isso realmente não deve mais ocorrer. Espero que tudo isso avance com o passar do tempo. Nós temos o trabalho de preparar esses materiais para vocês, o nosso empenho, e a gente não quer compartilhar com qualquer um. A gente não quer compartilhar nossa vida, os nossos momentos com qualquer tipo de pessoa. E essa pressão por números é interessante, né, pessoal? Porque isso envolve também as viagens, o sonho de morar em outro país, que é algo que muitas pessoas que são inscritas aqui no nosso canal, elas comungam desse tipo de pensamento. Então, por exemplo, com relação às viagens, as pessoas procuram os locais que estão sempre em alta, os locais muito falados, assim, etc. e tal. E nem sempre isso pode significar algo melhor. Tem alguns exemplos clássicos que eles fazem uma importante linha de pensamento. Por exemplo, a cidade de Venezia, que a gente gosta muito, não é uma crítica, nós gostamos muito de lá por se tratar de uma cidade única, né? Um ambiente único. Só que ao longo do tempo, Venezia trabalhou muito mal o turismo. Então, ela descaracterizou vários de seus pontos importantes em prol de um turismo de massa, um turismo que não estava preocupado com a história do local, com seu patrimônio artístico. Vários locais históricos dão espaço a lojinhas de souvenir, a coisas que não tem absolutamente nada a ver com a cultura local. Isso danifica a imagem do turismo e a qualidade também. Então o que ocorre? Eles querem implementar uma restrição de acesso aos turistas, que eu acho que não é bom. Isso aí também não vai ser uma coisa tão efetiva, é algo muito radical, né? Porque tem muita gente visitando a cidade ao mesmo tempo em determinadas épocas do ano e a cidade não aguenta, é muito frágil. Até pouco tempo atrás a cidade recebia navios de cruzeiro que desembarcavam ali em frente à Piazza San Marco praticamente. Então vocês imaginem aqueles navios que são maiores do que os edifícios de Venezia. Aliás, pessoal, falando de Venezia, nós vamos lançar um vídeo daqui a um tempo em Mestre, quem já ouviu falar, que é Venezia, só que ninguém fala, e nós vamos mostrar um vídeo bastante crítico e também bastante propositivo. Então aguardem, e quem ainda não ativou os lembretes aqui com o nosso canal, o faça. Então nós pegamos aí Venezia para essa discussão, mas algo que acontece em vários locais do mundo. Então quando a gente perde uma estrutura de qualidade, você acaba trazendo quantidade, você acaba trazendo números, e esses números às vezes são falsos. E lógico que é importante pra gente, né, um número alto de pessoas que nos apoiam, que acompanham o vídeo. Agora, para ter um número alto de pessoas, pra gente ter
sabe, um desgaste, ficar respondendo umas perguntas que não tem a ver com o nosso material. Aí o estresse é tão grande que talvez nós nem continuaríamos com o canal. Então, é importante, aqui no nosso caso, um crescimento adequado com os interesses. Sabemos que o canal nunca vai ser popular, porque a gente não fala de coisas tão populares às vezes. E somos agradecidos também por termos vocês como inscritos e membros do canal que entendem as nossas propostas. É interessante, às vezes algumas pessoas vêm cobrar a gente como se fôssemos TV pública. E eu vejo isso em outros canais. As pessoas confundem, por exemplo, as TVs no Brasil, né? Tem uma concessão de TV pública. O povo patrocina, de certa forma, o que é transmitido em TV aberta. Nesse caso aqui, ninguém aqui tem obrigação exatamente com os interesses do público. As pessoas se inscrevem no canal que elas se interessam ou não e apoiam, enfim. Por exemplo, tem uma coisa clássica, né? Elisa adora quando isso acontece, ela vibra. Tem um comentário assim, olha, legal, vocês mostraram Bolonha, só faltou vocês mostrarem determinado local. Só faltou vocês irem a determinada coisa. Não faltou nada não, pessoal. Nós mostramos o que nós queremos, o que nós podemos e o que a gente conseguiu fazer. Não é fácil você produzir um vídeo e sair rodando na cidade. Reparem aí o tanto de imagens que a gente tem para cada vídeo. Então, com relação aos números, voltando com essa história, muitas pessoas querem visitar aí os museus mais famosos do mundo. Eles são famosos porque recebem uma quantidade de turistas muito grande por conta, lógico, da importância de suas obras. Só que muitas vezes os turistas não pensam que uma cidade como Paris não tem só o Museu do Louvre. É óbvio que não. Que uma Firenze não tem só a Galeria degli Uffizi. Então várias dessas cidades têm museus menores que não são comentados com obras magníficas. E muitas vezes as pessoas visitam esses museus gigantes, nem sempre elas estão preparadas para absorver tudo aquilo, para entender tudo aquilo. Eu me recordo de algumas experiências de visitas em museus gigantescos, com um monte de gente, que não foram boas. Hoje em dia eu penso duas vezes antes de entrar em um local como esse, em determinadas épocas do ano. Existem outros locais, existem outras coisas que podem trazer uma experiência muito mais significativa. Não significa que a pessoa não deve visitar esses locais, mas eu gostaria que muitas pessoas refletissem. Será que é isso que eu quero visitar ou eu estou visitando porque os números estão me indicando? É lógico que esse discurso aqui é quase inócuo nesse mundo, mas para as pessoas que nos assistem já vale a pena a gente transmitir isso. Não somos os reis da verdade, apenas uma discussão, uma reflexão. Não estou tirando a importância deles, mas será que é essa a experiência apenas? E vale para as pessoas que querem viver na Itália ou viver na Europa, em outro país, uma experiência. Por exemplo, nós temos uma série aqui que muitos de vocês conhecem, que é a série Cotidiano Italiano, que discutimos as cidades. Nem sempre cidades grandes ou médias. Eu acho bastante fascinante aqui na Europa a qualidade de vida que se obtém morando em uma cidade menor, com a facilidade de alcançar os pontos maiores. Então nós nos baseamos em vários números, em estatísticas, mas como a gente sempre fala ali, não é que você deve simplesmente pegar isso e colocar assim num pedestal. Por exemplo, estamos aqui em Bolonha, que o ano passado foi eleita a cidade número 1. Aí o que acontece, por exemplo, com essas classificações? Já que estamos aqui há quase 6 anos, até esse momento aqui em Bolonha. E o prefeito fala aqui da cidade, mas lógico que isso envolve a província, que era a metropolitana, que nós insistimos para vocês. Então quem mora aqui sabe dos efeitos e as qualidades. E o que acontece? Quem ganha fica contente e ao mesmo tempo ressabiado, porque fala assim, aqui é a primeira? Ah, então as outras, hein? Nossa, porque tem muitos problemas aqui, acolá. Isso acontece com todas as cidades, lógico. Tem itens que Bolonha vai mal, tem itens que ela vai muito bem. Não significa que por ela estar na frente da classificação que ela vai ser a melhor experiência na sua vida. Lógico que não. Mas nós ainda iremos fazer um vídeo comentando qualidades, defeitos de Bolonha, na nossa opinião. Então os números, lógico, são fantásticos, eles nos fazem pensar também, mas não devem ser elementos definitivos. A nossa ideia com esse vídeo é não fazer com que as pessoas se guiem apenas por eles. Apenas isso, para que elas reflitam e vejam. E esses números que muitas vezes nos esclarecem, né, muitas dúvidas, nos ajudam com as suas métricas, as suas classificações, eles também nos cobram muito e cobram muito, por exemplo, dos locais, já que estamos falando de cidades e destinos. E isso pode ser uma coisa não muito boa para quem está querendo se aprofundar ou quem tem, assim, aquela vontade mesmo, sabe, de conhecer e de se surpreender, porque nem sempre o seu destino é o melhor dos destinos para todo mundo, mas ele pode ser muito interessante para sua experiência pessoal e ninguém tira isso, né? Isso é uma coisa sua. Às vezes, quando nós comentávamos lá atrás, né, quando a gente pensava em vir para Bolonha e comentava sobre a cidade, sobre o que a gente estava descobrindo,
muitas pessoas também não sabiam exatamente, não conheciam, e a gente comentava, fica ali perto de Firenze, fica perto de Milano, tem acesso, sim, essas eu conheço, Veneza e tal. Lógico, nem sempre a gente tem uma oportunidade de conhecer um país na sua integridade, né? E a gente acaba visitando alguns pontos principais para ter uma ideia realmente do todo. Mas depois de um fato muito interessante, que foi o que o Felipe comentou, né? Dessa classificação que trouxe Bolonha para o topo da lista das cidades com maior qualidade de vida aqui na Itália. Nossa, pessoal, veio muita gente querendo casar com Bolonha, né? Isso é interessante, porque mal se sabia, mal se conhecia e já tô casando, é assim mesmo. Então você já parou para pensar se um destino, um local, ele tem a ver com o seu perfil de vida? Porque no final das contas não adianta se tá em primeiro, segundo, terceiro ou último local. Se você não tem essa aproximação com o local, com o estilo de vida e com a cultura, aí as coisas passam. É algo que você tem que ficar sempre repetindo. Eu odeio repetir as coisas, pessoal. Nem por esse caminho eu vou voltar. Nunca volto pelo mesmo caminho. Isso desde criança, uma coisa que eu tenho. Tentar passar alguma coisa nova aí pra vocês também, porque são as coisas que nós descobrimos. É um caminho ingrato, é um caminho inglório, mas que a gente tem o maior prazer de fazer. E o Felipe comentou que ele não volta pela mesma rua, e é isso mesmo, gente. Ele é assim desde pequeno, desde que eu conheço ele, ele é assim. E ele me ensinou muito a ser assim, porque eu tenho uma tendência à repetição. Mas agora eu tô procurando relaxar em relação a isso e ter novas descobertas. Pessoal, convido vocês a darem aqui um número muito grande de comentários. Comentem. Eu quero saber o que vocês acharam desse bate-papo, dessa discussão. E nos vemos aí nos próximos vídeos, nas próximas lives. E espero que vocês compareçam em peso, em números, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille.